Fala, sardinhada, como que vocês estão? Beleza? Vamos falar um pouquinho hoje do TRXF. É um fundo que soltou o relatório gerencial de junho ontem, né? Soltou até rápido o relatório e acredito que, devido à emissão que está rolando aí, que acaba nos próximos dias, a data de preferência, né, de optar, então devem ter lançado o relatório aí para conseguir colocar alguma coisa aí que motive a galera talvez a participar da subscrição, né? Lembrando que, antes de começar de falar do fundo, nada que eu comento aqui é recomendação de compra ou de venda, tá? Eu tenho a minha carteira, eu tenho a minha gestão, então é um fundo que eu tenho, mas que ele se enquadra aqui na minha gestão. Então eu não sei como que é a gestão de cada um, não sei se enquadraria para todos. Então cada um tem que analisar os pontos e tomar as próprias decisões, tá bom? Falando um pouquinho então do fundo. TRXF é um fundo que eu tenho uma posiçãozinha bem pequena nele, 0,91 da minha carteira. O valor aportado nele é 1.863 e hoje ele está valendo aí 1.764 para mim, né? Ou seja, eu estou com um pouquinho de prejuízo, não vou dizer prejuízo porque eu não vendi, mas eu estou com um pouquinho de desvalorização, né, o termo correto, nos valores aí da minha cota nele. Porém, como vocês podem observar, até a minha entrada no AFHI, que eu publiquei um vídeo ontem, né, quem não viu consegue ver, até essa entrada no AFHI, ela teve um percentual quase igual aqui já o do TRXF, né, que é um fundo que eu já tenho um pouquinho mais de tempo. Então, realmente, ele é uma posição pequena devido a algumas características dele, tá? E aí eu vou ponderando mês a mês, eu vou observando se é viável aumentar a mão nele. E por hora, tá? É um fundo que eu vou acompanhando aí. Se chegar um patamar que eu vi que é interessante a saída, eu saio. Se eu ver que é interessante o aporte, eu aporto. E por aí a gente segue na gestão bem ativa ali, bem próxima dos FIIs. Tá? Vamos falar um pouquinho então do relatório gerencial dele. Primeiro, dos comparativos. Né? Como eu sempre faço, né, em todo mês eu comparo o relatório gerencial anterior com o relatório gerencial do mês. Então, fazendo os comparativos aí com o TRXF, o VP por cota, né, teve uma melhora agora no mês 6, um aumento agora no mês 6. Então, ele saiu de 9765 para 9775. É claro, bem pouquinho ali, nada muito drástico, mas todo aumento de valor patrimonial é nosso dinheiro ali, de certa forma, nosso patrimônio valorizando, né? Então é válido. O P sobre o VP saiu ali de 1,01 para 1, também está bem próximo ali, ele está trabalhando bem próximo do valor patrimonial, então está tudo dentro de uma normalidade. O dividend yield mensal, e aqui que é um ponto que eu tenho que comentar um pouco, né? Esse, esse fundo ele tem uma previsibilidade de distribuição, né? E para mim, tanto do mês 5 ali, que já estava em 0,85, como agora do mês 6 que foi para mais de 1%, né, o dividend yield mensal dele, são distribuições que para mim estão ok, né, de acordo com o nível do fundo, de acordo com um pouco da estrutura que eu vejo nele. Há quem diga, né, que deveria estar pagando muito mais pelo risco que tem, coisa do tipo, alavancagem e tal. Pessoal, a gente tem que ter um pouco de pezinho no chão, né? Entender ali a importância de um 0,85% na carteira. Mas a Selic está alta, renda fixa está pagando mais. Pessoal, é diversificação, é entender ativo por ativo, é ter ativos que conseguem surfar um pouquinho de cada momento e não ficar numa loucura de vou vender tudo, vou comprar tesouro direto, vou vender tudo, vou para tijolo. É o momento, né? Eu tô vendo um monte de vídeo. É um momento de sair do papel e comprar tijolo, né?
Aí lá na frente, é o momento de sair do tijolo e comprar papel. Não é mais fácil diversificar e ter um pouco de cada, e o tijolo tá bom, ele vai dar um rendimento bom, vai cobrir talvez um déficit ali do papel, e você anda sempre com uma consistência, né? É bem mais fácil. Então, enfim, DI aí para mim, o DY para mim tá ok, dividend yield. O caixa dele saiu de 2,39 para 1,87. Eu acho baixo o 1,87, então eu coloquei ali um baixo no quadrinho de resultado. O número de cotista aumentou, como eu sempre falo, eu acompanho para ver se o pessoal está largando, está muito revoltado ou se está aumentando a base de cotista, né? Está agradando um número maior de pessoas, de investidores. É claro que isso daqui não serve para mim tomar decisão. Estão vendendo, eu vou vender no efeito manada. Estão comprando, eu vou aportar no efeito manada. Não. Mas eu gosto de ver ali o fundo aumentando a base de cotista. Aqui um ponto que me chamou a atenção, o resultado mensal, né? Que ele caiu de 6,7 milhões para 4,9 milhões no período. Né? Coloquei ali um piorou. Depois a gente vai ver o porquê. Então, esse comparativo ele me dá uma base para depois olhar as coisas com mais calma no relatório gerencial. As despesas desse fundo são horríveis. Né? Por quê? Porque ele tem justamente o campo de baixo, uma alavancagem extremamente alta. Então ele tem muita despesa financeira. Aí vai vir aquela pessoa que vai falar para mim, mas está errado você cruzar as despesas totais com a receita. Você tem que cruzar somente as despesas normais, sem a despesa financeira, contra a receita, para ver se está alto. Na minha visão, não. O meu modo de analisar é cruzando tudo, todas as despesas contra todas as receitas e ver o percentual. E como eu já citei em outros vídeos, o que eu considero interessante é até 15%. Né? E aqui a gente vê que ele tem um percentual muito alto. Então, é um ponto que eu tenho de receio aí do fundo, é a questão do volume de despesa devido ao tamanho da alavancagem. Tá? E vacância não tem muito o que se falar, ele já trabalha com uma estrutura ali de imóveis que não se fala em vacância praticamente. Tá? Indo agora para o relatório gerencial mesmo, alguns pontos relevantes e talvez até alguns reforços dessa tela. Tá? Primeiro item que eu gosto de comentar é a taxa. Aqui eu vejo um negócio que me agrada bastante em relação a outros fundos. Tá? Ele cobra 1% ao ano, porém ele cobra sobre o valor de mercado. Né? Aqui a gente já vê uma diferença grande porque boa parte dos fundos cobram sobre o PL, sobre o valor patrimonial, né? O PL do fundo. E qual que é o problema disso? Né? O problema, vou dar um exemplo prático. Vou dar um exemplo prático com outro fundo. Para quem tiver o RECT, né? Não é um fundo que eu tenho, mas obviamente que eu acompanho. O RECT estava com um valor patrimonial de 90 e poucos reais, enquanto o valor de mercado dele estava 50 e poucos reais. Né? O que estava acontecendo com a gestão? A gestão estava pegando uma taxa ali sobre 90 e pouco, que era o valor patrimonial da cota. Né? É justo isso para um investidor que estava perdendo ali basicamente 50% do seu capital, né? do tanto que investiu, do seu aporte? Então, totalmente injusto. Eu acho muito legal colocar sobre o valor de mercado, porque se nós perdermos daqui, se a cota cair muito, eles fizerem uma lambança, a cota cair, a gente perder daqui, eles perdem de lá também. Tá? Então, pontinho positivo nessa questão de valor a mercado aqui da taxa. E o segundo ponto, a taxa de performance. Né? Cito sempre em todos os vídeos, vou continuar citando, posso soar repetitivo. Sendo uma taxa que estimule o gestor a agir e realmente trazer retorno para a gente, eu acho justo também ele ser um pouquinho remunerado por isso. Tá? Então,
Então, nesse caso, tem uma taxa aí que para mim, ok. Né? Se o fundo entregar mais que aquilo ali, IPCA mais 6, para mim tudo bem. Tudo bem do gestor pegar aí um pouquinho para ele. Tá? Aqui no relatório gerencial o fundo coloca alguns destaques do mês. Eu coloquei aqui só para a gente falar dessa sexta emissão. Então ela está em um valor de 98,25. O valor está muito próximo do valor patrimonial, do valor da cota no mercado. Está bem próximo. E aí fica uma preocupação minha, né? Sobre a aceitação que o mercado terá nessa emissão. E é claro, a gente sabe que caso não houver a aceitação ali para emissão, quem garante que o fundo não vai se alavancar ainda mais para conseguir fazer o que deseja fazer? Né? Então, assim, é um ponto que eu fico bem de olho agora nessa subscrição. Ainda não decidi se eu vou comprar, por mais que vai ser uma mixariazinha ali, mas se eu vou comprar minhas cotinhas na subscrição ou não. Mas fico de olho. Tá? E ele cita também a distribuição de 1,5. Eu já falei no vídeo dos proventos ali, essa distribuição me surpreendeu um pouco, mas eu acredito que, né, ela veio ali também para chamar um pouco mais a atenção da emissão, né, do pessoal participar da emissão. Indo já para a DRE do fundo, né, como eu citei lá no comparativo, ele teve uma queda de receita, né, no período. E essa queda, obviamente, me chamou atenção, basicamente 2 milhões ali, né, pelo que estava informado no comparativo. Ela é devida aí ao campo da DRE de rendimentos mobiliários. Então, como a gente pode ver, o campo de cima, que é relacionado à receita, né, receitas imobiliárias, está basicamente o mesmo valor, muda pouquíssima coisa ali em relação a maio e junho, né, pouquíssimo mixaria. O campo de receita financeira tem uma mudancinha, ali tem uma redução também, mas ainda não justificaria uma queda grande, né, no valor do resultado. Agora, o rendimento imobiliário é onde está todo o problema aí, que a gente vê realmente 2 milhões ali de diferença. Né? E esse rendimento imobiliário certamente é não recorrente, de vendas ali, de alguma venda realizada no período. Tá? Então, basicamente, a questão de redução, né, de receita, de resultado que ele teve no período, é referente a isso. E aí, próximos meses, obviamente, a gente vai acompanhando se o resultado continua caindo ou se o resultado melhora um pouquinho. Tá? A carteira do fundo, aqui alguns pontos, vou passar bem rapidinho por esse ponto. Né? O que me chama um pouco de atenção aqui? Primeiro ponto, a segregação do tipo de contrato, né? Típico e atípico, 97% basicamente atípico, isso eu acho muito bom. E a questão do segmento de atuação, né, dos inquilinos aí do TRXF, sendo a sua maioria atacadista e varejo. Né? A gente sabe que é um segmento principalmente o atacadista, né? Os dois, no caso dele, que em sua maioria ali são supermercados. Né? A gente sabe que é um segmento bem durável, digamos assim. Né? Até estabelecimentos menores aí de bairro pequeno normalmente ficam e perduram por muitos anos. Né? Se eu pegar no meu bairro mesmo, existe um mini mercado, né, que desde quando eu nasci ele já existia e ele existe até hoje. Né? Então, quando a gente fala de estabelecimentos até bem mais estruturados, passa uma tranquilidade um pouco maior. Isso não significa que, né, estabelecimentos desse tipo não possam fechar. Podem, lógico que podem, e vários devem fechar por aí. Mas a gente sabe que é um pouco mais difícil
é um tipo de estabelecimento que tem um pouco mais ali de perenidade, digamos assim. Só que aqui entra um ponto, já olhando para a direita, que eu não gosto muito, né, nesse fundo, que é a questão da concentração em determinados inquilinos. Então a gente pode ver ali, por exemplo, o açaí com 60% da receita de aluguel. Ele representa 60% da receita de aluguel. Beleza, o açaí é grande, é gigante. É, a gente sabe que é. Tem risco de inadimplência, coisa do tipo? Dificilmente, né? Dificilmente. Só que se acontece uma mudança drástica lá no açaí, uma reformulação, e eles viram e falam, não, a gente vai fechar 50% das lojas para fazer uma reestruturação. Né? E aí? E se desses 50% das lojas, dessa reestruturação, vários imóveis ali são do TRXF? Né? Como que ficam esses imóveis? Vai ser tão fácil assim alugar para outros inquilinos? Não necessariamente. Então, eu fico um pouco receoso com essa concentração e de repente ter uma mudança ali drástica. Ou de repente um inquilino querer vir já que ele tem uma concentração muito grande, né? Ele tem de certa forma um poder, ó, tô pagando muito aí para você, né? Então vamos conversar, vamos sentar na mesa e vamos negociar. E eu quero redução aqui, aqui, ali e tal, isso, aquilo. Né? Enfim, eu não sei como esses inquilinos podem se armar perante isso, tá? Para agir ali contra o fundo, querendo benefícios. Então eu fico muito de olho nesses pontos. Aqui ele fala um pouquinho da dívida que ele tem, então ele mostra esses indicadores, é um acompanhamento que é feito. Não vou entrar em muito detalhe aqui, mas é importante que cada um acompanhe e fique bem atento ali às movimentações de dívida desse fundo. Como a gente pode ver, eu vou voltar aqui na DRE, o volume de despesa financeira desse fundo é gigantesco. Ele representa aí quase um terço na verdade mais que um terço da receita, do total de receita do fundo. Então, um volume gigantesco. Tá? E é um ponto que a gente tem que ficar acompanhando de perto. E é claro, ao longo do tempo, verificar, ou pelo menos o que eu espero, é que a gestão atue para reduzir essa alavancagem. Não é nada a curto prazo. A curto prazo eu não vejo nada de redução de alavancagem. A gestão se mostra bem segura, já fez até lives aí explicando e mostrando muita coisa sobre a estrutura e a segurança dessa dívida. Né? Só que é óbvio, eu como cotista e tendo a visão que eu tenho, eu gostaria muito que fizessem outras emissões e amortizassem essa dívida, né? Pouco a pouco ali. Eu ficaria muito mais confortável, ok? E é isso, sardinhada. Eu tenho fundo, continuo sempre estudando ele aí. Qualquer necessidade de um movimento rápido eu vou fazer, aqui não tem muita frescura nem muito chororô. Então, desejo bons investimentos aí para todo mundo. Abraço.